Opa, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Tudo em paz? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Filosoféia, o canal aí de política, filosofia, sociologia do YouTube. Se você gosta do Filosoféia, se inscreve aí, meu. Você caiu aqui de paraquedas pelo algoritmo. Se inscreve e ativa as notificações, porque toda semana a gente tem um vídeo novo. Toda terça e toda quinta. Na verdade é mais as terças, né? Só que aí eu tava fazendo de terça e quinta para dar uma crescida aí no canal. Aliás, nos últimos 10 dias tivemos 100 novos inscritos, viu? Isso aí. Obrigado por você estar aí, certo? Então compartilhe isso daqui também se você gosta desse assunto, né? Se você gosta de entender um pouco de política. A gente está aqui para descomplicar, né? A gente está aqui para explicar as coisas. Eu me vejo como um explicador, na verdade não como um professor, né? E a gente está aqui para falar do quê? Para falar de neoliberalismo, tá? O que é neoliberalismo? Neoliberalismo é o seguinte, é uma ideologia, tá? Nefasta, certo? Que prega o Estado mínimo e a mercantilização dos direitos sociais. O que significa isso? O neoliberalismo ele defende que o Estado ele não deve, de forma alguma, ter políticas públicas que garantam direitos, tá? E políticas públicas de combate à desigualdade. Então, o regime neoliberal, né, a mentalidade neoliberal, os economistas neoliberais, o que eles defendem? A seguinte ideia, que políticas públicas de combate à desigualdade e direitos sociais e a garantia de direitos são muito custosos, muito onerosos ao Estado. O engraçado é que esses caras, quando falam sobre cortar gastos, né, assim como a direita, a extrema-direita no Brasil, principalmente os congressistas, né, eles não falam sobre mexer com os privilégios do Congresso Nacional, com os privilégios do Legislativo em geral, né, com pensão de militares, por exemplo, para filhas de militares que estão há gerações, né, recebendo aí pensões. Eles não falam sobre uma reforma tributária onde você taxe os bilionários desse país que concentram grande parte da riqueza. Eles não falam também sobre, por exemplo, a sonegação fiscal, né, da burguesia brasileira, que só no ano passado foram 700 bilhões que o Brasil deixou de arrecadar por conta dessa burguesia parasitária ficar sem pagar imposto, né? E quando você fala burguesia no Brasil, é assim, é uma burguesia rentista, tá? É uma burguesia que, na verdade, não investe suas riquezas aqui, né? Os caras, eles vivem de especulação. Isso é falado muito bem pelo professor Gessé Souza no livro A Elite do Atraso, né? Então, o neoliberalismo, na sua essência, é basicamente o seguinte, a criminalização do Estado enquanto uma instituição que cria políticas públicas para se combater a desigualdade e garantir direitos. Então, é a mercantilização dos direitos sociais. Ronald Reagan, nos Estados Unidos, é um dos precursores desse regime nefasto que é o neoliberalismo. Ele foi o cara que acabou com o sistema de saúde norte-americano. É dele o seguinte pensamento na década de 80: o Estado não pode mais arcar com a saúde da população. Quem puder pagar, pague. Quem não puder, é melhor que evite ficar doente, né? O Criolo fala isso numa de suas músicas. Plano de saúde de pobre, fio, é não ficar doente, tá? E o Ronald Reagan é um dos maiores exemplos, um dos caras que acabou com o sistema de saúde norte-americano, vendo o sistema de saúde não como um investimento para elevação do IDH, mas como um gasto, percebe? Olha só que interessante. A ideia que é fundamental aqui é a gente entender o seguinte, né? O neoliberalismo, a mercantilização dos direitos e a criminalização do Estado, principalmente, enquanto uma instituição que vai garantir, que vai promover essas políticas públicas, é interessante você ver como que você tem entusiastas, né? Gente que acha que Estados Unidos é um bom exemplo, porque o cara, ele faz, de repente, ele fica, como se diz, vislumbrado, seduzido por um
por uma prateleira cheia de objetos a serem consumidos, aí o cara fala assim, pô, mas aqui nos Estados Unidos você pode comprar um par de tênis e você vai pagar tanto, aí no Brasil você vai pagar 2x, aqui você paga X, no Brasil você paga 2x, aqui você vai comprar um carro e olha só quanto que eu pago nesse carro, aí no Brasil você tá fudido, você vai pagar caro pra cacete, você vai pagar um monte de imposto, etc, etc. Tá, beleza. Né? Mas de que adianta você poder comprar um par de tênis caro, né, mais barato do que no Brasil? De que adianta você comprar um carro com menos imposto do que no Brasil? E até mesmo munição lá na porra do Walmart, né, um fuzil, né? Sendo que se você tiver um câncer, você tem que hipotecar sua casa para começar um tratamento e você vai literalmente morrer endividado. Entendeu? Se você quebrar um braço, você tem que pagar para injetar um braço, né? Se você está nos Estados Unidos e você, sei lá, você sai na noite, toma um porre, entra em coma alcoólico, não quero, assim, eu sei que é um exemplo que não é muito didático, mas enfim, imagina, você sai lá num rolê, você toma um porre, entra em coma alcoólico, você acorda no hospital. Você acorda no hospital com uma conta, né, ao lado do seu leito para você pagar, né? Ah, e se você não pagar? Você fica endividado. Endividado como? O próximo emprego, se você estiver desempregado, o próximo emprego que você arrumar, os caras vão descontando mensalmente da sua folha de pagamento até quitar a sua dívida com o hospital, né? Ou seja, é a mercantilização de um direito social chamado saúde. É só um dos exemplos do neoliberalismo, né? E você fala o neoliberalismo no Brasil, onde que ele vem? Ele começa com Fernando Collor, só que ele fez aí um governo desastroso, inclusive confiscando a caderneta de poupança dos brasileiros num plano chamado Plano Collor. Inclusive você tem uma série muito boa na Globoplay que fala sobre esse governo desastroso do presidente mais jovem eleito na história do Brasil. Ele tinha só 40 anos quando ele foi eleito, Fernando Collor de Mello, né? Mas ele já tinha sido deputado, enfim, governador biônico das Alagoas, né? O que é um governador biônico? É um governador que não é eleito, ele é colocado ali, escolhido a dedo pela ditadura militar, né? E o Fernando Collor de Mello, essa série que é muito boa de você assistir, ela se chama O Caçador de Marajás, está na Globoplay, acho que tem uns 5 ou 6 episódios, e é bem assim, explicativo sobre o que aconteceu naquele período, né? Ele é que começa esse processo de abertura aí para as empresas multinacionais e estrangeiras e a criminalização das nossas empresas estatais. Só que como foi muito desastroso o governo dele, principalmente perde apoio principalmente da classe média que o havia eleito, né, na eleição de 1989, devido ao Plano Collor, que a ministra dele, a Zélia Cardoso de Mello, uma vez ela foi dar uma entrevista e ela não soube explicar o plano econômico que ela tinha em mente, sabe? É um negócio assim, é bizarro, é absurdo o que aconteceu. Ele foi empichado em 1992, aí você teve o governo de Itamar Franco e em 94 você teve aí Fernando Henrique Cardoso. Esse cara, sim, é o que consolidou o projeto neoliberal brasileiro, tá? Ele ficou no governo de 1994 até 98, não havia reeleição, tá? Então ele pagou os parlamentares cerca de 20 mil reais na época para cada parlamentar, 20 mil não, desculpa, 200 mil reais, perdão, 200 mil reais para cada parlamentar, para cada deputado, para que fosse aprovada a reeleição no Brasil. E aí ele foi reeleito e ficou até 2002. E o que esse presidente da República, ex-presidente, né, Fernando Henrique Cardoso vai fazer? Ele era um professor de sociologia da USP, antes de entrar para a política, antes de ser, né, senador pelo estado de São Paulo e tudo mais. E foi ministro também, tá? Ministro da Economia ali, e foi o criador do Plano Real, que é quando você teve a paridade do real, de R$1 para $1, e aí você teve assim um aumento do poder de compra do povo brasileiro, principalmente da classe média, e ele se tornou, né, aí o grande nome para as eleições em 1994. Mas o segundo mandato dele, de Fernando Henrique Cardoso, foi um mandato essencialmente neoliberal. O que significa isso? Privatização de empresas, precarização do trabalho e desindustrialização do Brasil, tá? Desindustrialização do país.
O governo FHC, ele foi um governo que trocou o desenvolvimento nacional pela dependência de commodities, tá? E pela uberização e precarização do trabalho que nós vivemos hoje. Você fala por quê? Porque no governo FHC você teve a desconstrução do Estado, tá? O trabalhismo varguista e brisolista consolidou a ideia de que o Estado é o indutor insubstituível, tá, do desenvolvimento em nações periféricas, porque você não pode nunca esquecer que o Brasil está na periferia do capitalismo. E tanto Vargas quanto Brizola e até mesmo João Goulart deixaram bem claro que o Estado é o indutor insubstituível do desenvolvimento, entendeu? O Fernando Henrique Cardoso, impregnado das ideias do Consenso de Washington, que foi um receituário neoliberal de 1989, que impunha condições para o empréstimo de dinheiro para nações em desenvolvimento, e dentre essas condições estavam o quê? O controle dos gastos públicos. E quando você fala controle dos gastos públicos, são as políticas públicas de combate à desigualdade e a garantia de direitos sociais, como saúde, educação, uma política habitacional e tudo mais, percebe? Então o Consenso de Washington, Fernando Henrique Cardoso, impregnado dessas ideias, dessa imposição do Consenso de Washington, ele seguiu esse receituário, tá? E ele operou uma ruptura ideológica radical, tá? Vendendo o patrimônio público brasileiro estratégico, como a Vale, a Telebrás, a CSN, e provocando até mesmo uma privatização mental. Você fala, por que privatização mental? Porque o Estado foi criminalizado. É daí que vem aquela ideia, até hoje vigente na nossa sociedade, no senso comum, de que nada que é público presta. Você já reparou que existe isso? Ah, nada que é público presta, privatiza que melhora. Vai ver a Sabesp o que aconteceu após ela ter sido rifada pelo atual governador do estado de São Paulo. O quanto de reclamações que você não teve, o tanto de bairros, principalmente na periferia, né, da cidade de São Paulo, que não estão sendo abastecidos, que estão com falta de água. Porque quando você privatiza, a lógica que é imposta é a lógica do mercado. E para ampliar a margem de lucro, os caras fornecem um serviço de menor qualidade, evidentemente. É a lógica do sistema capitalista, né, do regime neoliberal. Então você tem essa venda de patrimônio público estratégico, tá? E também você tem uma precarização do trabalho, com os processos de terceirização, o banco de horas, contratos temporários. A proteção social da CLT passou a ser qualificada como Risco Brasil. Era esse o nome que foi colocado. E esse Risco Brasil, conforme ele ia aumentando, ele foi um entrave para os investimentos. Então vinha a seguinte mentalidade do empresariado: eu não vou investir lá porque lá tem muitos direitos trabalhistas, entendeu? Então, se você tirar os direitos trabalhistas, você tem mais investimentos. Inclusive, Jair Bolsonaro já disse isso uma vez, que o povo ia ter que escolher ou entre direitos ou emprego, ou direito ou emprego. Ou você vai ter emprego sem direito, ou você vai ter direito sem nenhum emprego. Isso é a tal da pinochetização do Brasil que a gente falou ali no outro vídeo, né? O trabalhismo lá de Vargas, de Brizola e de João Goulart, por exemplo, ele pregava a substituição de importações e a proteção da indústria nascente. Percebe? Essa é a grande questão. O Fernando Henrique Cardoso, ele promoveu uma abertura unilateral e radical. A indústria nacional foi engolida, foi canibalizada pela concorrência, tá? E o Brasil, que já teve uma das indústrias mais complexas do mundo em desenvolvimento, ele parou de produzir tecnologia para se especializar na exportação de commodities, para se tornar aquela fazendona produtora de soja, né, a soja que vai virar ração para alimentar porco na China, que vai virar ração para alimentar gado, e a carne vai para fora, por exemplo. Então, assim, o neoliberalismo, ele está associado principalmente a essa criminalização do Estado, a venda de nosso patrimônio público estratégico e a mercantilização de nossos direitos sociais.
E é um regime que não é só uma teoria econômica, mas é uma ideologia nefasta que intensifica ainda mais o abismo entre as classes. Beleza? Se você gosta do Filosofia, do nosso querido canal, segue a gente também lá no Spotify, tá? A gente tem lá o podcast Filosofia. Compartilhe isso daqui, reverbere, se inscreva, ative as notificações. Se quiser contribuir para o nosso bati a cabeça aqui. Se quiser contribuir para o nosso projeto, tá? A chave Pix do canal tá aí na descrição, beleza? Um grande abraço e até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau.